Eu já vou convidar para compor a mesa, mas aí vocês não vão assistir o vídeo. Ah, é. Então, já vou convidar para vir à mesa aquela que irá mediar a palestra, a Alessandra Santos, que é vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB-RJ. Ontem estava aqui, né? É isso. E alguns de vocês já o conheceram. A nossa querida desembargadora do TRF3, Inês Virgínia Soares, que já não é a primeira vez. Palmas, gente, vocês estão muito contidos. Que já não é a primeira vez que vem aqui, mas tem um que veio especialmente para nos brindar com a sua presença lá da Bahia. Olha, professor Heron Gordilho, promotor de justiça, professor e autor de um dos artigos da Revista Carioca de Direito, volume 6, número 1. Antes de passar a mediação para quem de direito, eu vou passar um vídeo de 3 minutos e alguns segundos, que foi o vídeo com que a Casa, em 2023, fez a campanha Para Além do Dia 20. Inaugurou isso, que era um projeto e que acabou se tornando um programa mesmo da Casa, no sentido da gente manter essa política de medidas antirracistas, de equidade racial, e assim como a gente faz também em matéria de gênero. Então, essa, obviamente, foi especificamente voltada para aquele mês da consciência negra, e, graças a ele, depois, a gente estava concorrendo a um prêmio da Associação Nacional de Procuradoras e Procuradores Municipais, a ANPN, que, não à toa, era só procuradores e fez questão de nomear procuradoras e procuradores, porque uma das maneiras de invisibilizar a mulher é justamente usar, né, o plural masculino. E isso já invisibilizou muitas mulheres ao longo do tempo. Então, a ANPN, que também tem essa preocupação de gênero, neste mesmo ano em que fizeram essa transformação, também lançaram, já era o 3º ano, novamente o concurso. E a PGM conseguiu se sagrar vitoriosa. Então, gostaria que vocês assistissem, com os servidores, obviamente, da Casa. Mas a Nenê que fala 2 línguas, uma Nenê que tem esse carro, ela mora aqui? Ela é chefe de quê? Posso falar? Posso falar? Quando eu penso no dia 20 de novembro e no contexto brasileiro, social e econômico brasileiro, eu acredito que a maior questão, para além de práticas expostas de racismo, é a questão do silenciamento, a questão estrutural do não falar. O que realmente machuca, para além do dia 20, é saber que a maioria do povo brasileiro, que é o povo preto, ainda sofre com a ausência de igual respeito e consideração. Quando faz parte desse grupo, o negro é sempre questionado, desqualificado. Você tem que sempre dar muito mais que uma pessoa branca. Eu acredito que a maior dor que eu tive para chegar até aqui é saber que ainda somos tão poucos. Essa dor em pleno século XXI, da fortificação do racismo, de cada vez mais ser importante reverberar a importância do Dia da Consciência Negra, das ações afirmativas, mesmo assim ainda não são suficientes, e de achar tudo. A dor do dia 20 é saber que nós somos a minoria nas universidades, somos a minoria nas instituições. A dor é saber que nossos filhos ainda podem sofrer preconceito. Ela tem um motivo, ela tem um projeto. O
racismo no Brasil, ele é estruturante. Isso significa dizer que ele é um modo normal de funcionamento da nossa sociedade. Não é à toa que os presídios estão lotados de pessoas pretas e que lugares e espaços de poder são ocupados tão pouco por pessoas negras. A gente tira nada, mas pode ser que essa gente está sempre fazendo mais do que os outros para poder ser reconhecida é extremamente cansativo. O nego ascender de uma forma, isso aí custa para ele muito mais que a pessoa branca, não importa que estágio esteja para a pessoa branca. O orgulho dessa luta é ele tornar um ser humano digno, que se tornou um advogado negro, um professor negro, um procurador negro, enfim, um jurista negro, um jurista humano. A luta do dia 20, para mim, particularmente, eu sou filha de uma faxineira que nasci numa comunidade do Rio de Janeiro, é mostrar para as pessoas que a mobilidade social no Brasil, que é absurda, ela tem um motivo, ela tem um projeto. O orgulho que eu tenho de ser negro vem das transformações que as lutas sociais tiveram no movimento negro, de poder usar o meu dread em qualquer lugar, de ocupar espaços, poder estar discutindo sobre isso. O que falta na sociedade é empatia mesmo, né? As pessoas negras desqualificadas. Então, a luta do dia 20, e é uma luta da vida, é uma luta educacional sobre educação de raça e educação de gênero, para demonstrar que isso é um projeto, mas que apesar de ser estruturante, ele não precisa permanecer assim. Como eu posso, de alguma forma, fomentar medidas, como eu posso trabalhar de forma ativa, né? E não só na retórica, para que outras pessoas possam se inspirar e possam efetivamente ter a oportunidade de chegar no lugar onde elas querem. Todo o apoio às ações afirmativas, inclusive as iniciativas que nós temos de cotas no nosso estado, principalmente nas universidades, para que mais irmãs e mais irmãos negros, pardos, possam ascender ao lugar que lhes é de direito. Sandra, que veio diretamente da Marcha das Mulheres. Isso, é verdade. Olá, bom dia a todas e todos. Eu estou verdadeiramente muito honrada de estar aqui dividindo essa mesa com pessoas assim tão extraordinárias, que têm uma trajetória assim que me inspiram, né? Eu gostaria de agradecer, porque ser grato nunca é demais, ao convite aí da doutora Arícia, a indicação também do presidente da CVM, doutor Humberto Adame, está aqui com a desembargadora Inês, com o promotor Heron, e todos vocês, mesmo para quem está lá atrás, tá? Até para quem está lá atrás, que fugiu, tudo bom dia. Tem povo até escondido atrás da pilastra também, olha que eu estou vendo quem está ali, né? Tá bem, mesmo para vocês, tá? Que estão escondidos, tudo de bom dia, olá. Eu sou a Alessandra Santos, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher negra, com cabelo um pouco abaixo do ombro, estou com... A minha paleta é verde. Hoje, uma blusa estampada com detalhes verdes, calça, enfim. Essas coisas que mulheres gostam, brinco, cordão, relógio. Enfim, hoje eu não botei a pulseira, porque eu já estava com isso aqui, hoje eu não botei. Enfim, muito honrada de estar aqui mesmo, né? Como já foi dito aqui, eu estou como vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra do Brasil na OAB do Rio de Janeiro. Nós temos essa comissão em praticamente todas as seccionais, né? E aí eu já participei com o presidente Humberto Adame na Comissão Nacional também, da Verdade, lá no Conselho Federal, e há 2 gestões que eu já estou como vice-presidente, como me chamam de VP, carinhosamente, lá na CVEMB. Ontem, né, o doutor Humberto Adame estava aqui, não sei se são as mesmas pessoas que estavam ontem, estão aqui também.
Trocou? Ah, algumas estão... Algumas estão. Ela perguntou sobre a pesquisa. Umas pessoas estão e outras não. Bom, então aqui começando, né, até nos bastidores, eu estava falando com a doutora Arícia que eu achei interessantíssimo essa questão do novembro negro e rosa. Eu confesso que Novembro Negro eu já tinha até ouvido, né? Que era como antigamente era só o Dia da Mulher, né? Dia da Mulher, aí virou o mês da mulher, o mês de março, que eu achei ótimo. E aí era o novembro, que a gente tinha ali só o Dia da Consciência Negra, Zumbi e tal, virou o Novembro Negro, que eu já amei também. E agora o rosa, eu vou levar para a vida essa coisa do novembro rosa. E por quê? Eu estava até falando que nós estamos no período do 21 dias do ativismo. E, por curiosidade, apenas no Brasil são 21 dias de ativismo, porque nós começamos no dia 10 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, do Zumbi, e 20 de novembro, né, Dia da Consciência Negra e do Zumbi, e vamos até o dia 10 de dezembro, que é o Dia ali, Internacional dos Direitos Humanos. Nos outros países, eles começam no dia 25 de novembro, né, no dia ali da eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Então, assim, bacana, né, reafirmar isso, que aqui nós começamos no dia 20 de novembro. Como o doutor... Dia da Consciência Negra. Como a doutora Arícia já falou, eu cheguei ontem de Brasília, estávamos na 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras por reparação e pelo bem viver. Ficamos 15 anos sem termos essa marcha, né, esse ato aí de 10 anos. Foi em 2015 a última marcha, então, assim, 10 anos sem termos. E eu achei bacana esse tema, né, por reparação e bem viver, porque nós, mulheres negras, nós queremos esse bem viver. É mais do que viver e mais do que sobreviver. O bem viver da moradia, o bem viver da igualdade salarial, o bem viver da empregabilidade, o bem viver do não feminicídio, da não violência, né? Então, são todas essas nuances, né, que nós queremos. Bom, falar uma introdução aqui antes de passar. Quem que é a primeira? Doutora Inês? Primeira, acho que é a doutora Inês, né? Enfim, as mulheres são atravessadas pelas histórias... Peraí, desculpa. Era minha voz, não era? Acho que sim. Você acionou a Síria aqui. O celular dela ouviu sua voz e botou outro trecho teu. Você viu que ele Você viu? Olha. E curiosidade, ele falou: os filhos dela estão morando nos Estados Unidos. No meu celular apareceu o Rockefeller Center, né? Naquela hora, você viu? A IA aqui no. Minha voz apareceu no celular dela. Ele falou em Estados Unidos, apareceu na tela do meu celular. Rockefeller Center. Aí eu falei, não, foi quando eu tive na ONU em 2023, Arícia, e em 2024 no CSW, que é o maior evento de mulheres do mundo, e é o 2º maior da ONU, só perde para a Assembleia Geral e depois vem o CSW. Muito interessante. Bom, Alessandra, eu estava pensando na Marcha das Margaridas, que também das mulheres do campo. Do né? campo, rural. Eu acho que a gente tem que reunir a marcha das mulheres todas. A gente tem que reunir todas essas marchas, né? Mas vamos pensar isso mais para frente. É verdade. E aqui sempre acontece, no mês de julho, acontece lá na Praia de Copacabana, a Marcha das Mulheres Negras, todo ano, que é o Fórum Estadual de Mulheres Negras, da Alerj, que organiza. É bem bacana. Mas, nossa, a Marcha de Brasília... Aí cada um diz, né? São mais de 200 mil pessoas, mais de 100, aí fica aquela coisa. Mas o Flamengo mesmo é que bota não sei quantos milhões na rua. Tem algum rubro-negro aí, gente? Sempre tem, né? Agora eles vão começar até a vir mais para frente. Poxa, ela é rubro-negra também. Vamos lá para frente. Enfim.
Ah, ninguém é perfeita, ninguém é perfeita. Bom, então as mulheres são atravessadas, né, pelas histórias de Esperança Garcia e de Mercedes Batista, através de seus legados de resistência, pioneirismo e lutas, né, por reconhecimentos em espaços de poder e na arte. Elas simbolizam a força, a persistência, a resistência da mulher negra no Brasil. Embora em épocas completamente diferentes, né? Porque Esperança Garcia, nós estamos falando ali do século XVIII. Acredito que muitos de vocês já saibam a história de Esperança Garcia, mas cabe sempre a gente falar, né? Esperança Garcia, uma mulher negra escravizada lá no interior do Piauí. Isso nós estamos falando em idos de 1770. Ela escreve de próprio punho uma carta direcionada ao governador de lá da província, falando sobre os maus tratos que ela sofria, a família, as crianças, as pessoas da comunidade, né? E Luiz Motti fazendo a pesquisa do seu mestrado, encontrou essa carta. E aí Esperança Garcia foi considerada a primeira advogada no Piauí, da OAB do Piauí, através do trabalho da Comissão da Verdade da OAB do Piauí. Enquanto nós estávamos lá na presidência da Comissão Nacional. Nós, que eu digo, doutor Humberto Adame, eu era membro da comissão. E, em novembro de 2022, a Esperança Garcia foi reconhecida como a primeira advogada brasileira pelo Conselho Federal da OAB. Estamos falando aí de apenas 3 anos que ela foi reconhecida, porque essa carta tinha todos os requisitos de uma petição. E nós estamos falando de uma mulher escravizada em 1770, né? Então a gente mostra como essa petição, né, ela foi bem corajosa, né? Falando de tudo que ela sofria, né? Esses atravessamentos que as mulheres negras passam, né, significa eu que escrevi e esses atravessamentos significam que suas vidas e experiências são constantemente influenciadas e moldadas por múltiplos fatores e estruturas sociais, culturais, políticas e históricas que a cruzam e interagem entre si. Bom, e existe muita conexão também entre a Esperança Garcia e a Mercedes Batista. Só que aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar para a desembargadora Inês Virgínia Soares, e aí, antes de eu passar para o procurador, o doutor Heron Gordilho, eu vou fazer a conexão entre a Esperança Garcia e a Mercedes Batista e vou falar algumas coisas também com relação a Mercedes Batista, essa pioneira aí na dança, trouxe a dança afro, ela que é nascida em Campos, aqui no Rio, tá bom? Então, agora pode ser assim, doutora Arícia? Tá, então agora eu vou passar aqui para a desembargadora Inês Virgínia Soares. Bom dia.
a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer à escola em nome da professora Arícia, que é uma amiga querida, uma parceira de muitas reflexões. Eu acho que das reflexões assim dos últimos 5 anos, a Arícia tem sido uma parceira assim muito importante. Cumprimentar a doutora Alessandra, o doutor Heron. Eu sou sergipana, doutor Heron. Estamos aqui meio a meio nessa mesa, né? Metade... É sergipana que tem, meu avô e meu pai não sergipano. Olha aí, tá vendo? Sergipe, então, sua ancestralidade é toda sergipana, né? Meu também, meus pais e meus avós são sergipanos, mas eu fui criada no Ceará, então eu sou um pouco cearense também. O sotaque é do Ceará, então ficou... E eu quero só contar um pouco para vocês, assim, como eu cheguei nesse tema dos cuidados. Talvez, assim, falar de cuidar... O cuidado entrou na minha vida por causa da minha profissão como desembargadora. Eu trabalho no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, na área previdenciária. E eu comecei a ver nas ações previdenciárias algo que a lei não me dava todos os subsídios, mas eu dizia, tem alguma coisa estranha aqui. Por exemplo, chega um dos primeiros casos que já me chamava a atenção, mas eu nunca tinha parado para estudar. Então, chegou um caso que uma mulher idosa pede aposentadoria porque tem Alzheimer. O perito diz que ela tem Alzheimer, mas ela era dona de casa, então ela era uma segurada dona de casa. Ela tinha Alzheimer, aquilo a incapacitava para atividades laborais, mas não para a atividade que ela era cadastrada. Dona de casa, quer dizer, ser dona de casa não é um trabalho. O juiz dá a sentença negando o benefício dela. Chega no 2º grau, o desembargador relator também disse que, olha, de acordo com a perícia, ela pode continuar contribuindo e sendo dona de casa, ela não precisa se aposentar, porque o trabalho de dona de casa é esse trabalho que não é impactado por essa enfermidade. E eu disse, gente, e eu já tinha outros casos que eu divergia, mas eu dizia, não, dessa vez eu vou ter que estudar, né, Arícia? Tem uma hora que a gente, como desembargador, tem que estudar. E eu disse assim, não, eu vou ter que estudar, não posso seguir o relator. Não. E aí eu fui e me deparei com essa questão dos cuidados, da economia dos cuidados. Gente, a pessoa está trabalhando, como é que você vai dizer, mamãe, agora vai lavar o banheiro, né? Porque a mamãe tá com Alzheimer, né? Mamãe, vamos brincar, né? Então, assim, vamos brincar de fazer uma... E quando eu fui conversar, porque a gente tem conversas com os colegas antes, quando há divergência nos votos, para tentar alinhar, para ter menos divergência, o meu colega me disse, Inês, a pessoa, quando é dona de casa, só se aposenta quando ela está inválida. Não pode ser essas coisas... Inválida, como assim? Mas ela com Alzheimer... Então, não pode ser essas coisas ortopédicas, não pode ser... Só se for um infarto, um câncer fulminante, não, um câncer, sei lá, uma coisa assim. E eu, assim, apavorada. Ela disse, porque essas tarefas de dentro de casa são tarefas leves. Aí tinha um colega meu que fazia as coisas dentro de casa, ele disse, leves não são, que eu passei o fim de semana trabalhando e não são leves. Não, são leves. E aí eu fiquei ali naquela única mulher, porque a representatividade tem isso, né, Arícia? É a única mulher da minha turma. Fiquei ali ouvindo aquilo, eu digo, não, assim, é apavorante. Eu disse, mas qual... Então, você acha também que as mulheres não devem ter licença maternidade, né? Que é assegurado como dona de casa, porque ela amarra o menino aqui no peito e vai lavando o banheiro, vai fazendo tudo, dá para fazer. Porque ele me disse que as atividades dentro de casa você vai fazendo no seu tempo, você não precisa de horário. Então essa com Alzheimer devia ter algum momento de lucidez. E, enfim, esse caso, eu fui vencida, fui o único voto. Ou foi quando dá um 942, vai, mas ficou 3-2. Essa senhora... Um dia desse eu dei uma entrevista sobre esse caso e a jornalista teve a curiosidade de saber o que tinha acontecido com essa ação. Essa ação não subiu para o STJ, o advogado não recorreu e essa pessoa não se aposentou naquele momento.
E aí eu comecei a ver outros casos iguais, que posso contar alguns. Assim, por exemplo, uma mulher que estava com uma gravidez de risco, que tinha que fazer uma seclagem, tal. O perito e o juiz do primeiro grau, o perito disse que ela não podia fazer esforço, mas isso não significava que dizer que ela não podia trabalhar. Aí eu não entendi, né, essa lógica. E isso é confirmado, e era confirmado pelos desembargadores da minha turma. Agora tem outra composição na minha turma, mas naquele tempo tinha uma composição, e eles diziam, sim, ela pega o computador, fica ali deitada, né, Inês, e vai fazendo as coisas dela. Ela não tem um trabalho braçal, é um trabalho intelectual. Ou seja, não melhora quando a gente tem um trabalho intelectual. Né? Assim, então, o repouso, o que é um repouso para mulher grávida? E aí, nesse caso, não era nem só os cuidados, era a perspectiva também de gênero. Né? E você não precisa ser uma mulher para saber o que é uma gravidez. Né? Os homens também deviam saber que uma mulher com risco de perder o bebê, que fez uma seclagem, quer dizer, costurou o útero, e lá estava comprovado, ela precisa de repouso, e repouso é o oposto de trabalho, é repouso. Né? Mas parece que, para as mulheres, essa questão do repouso e do trabalho são temas que é diferente a concepção de repouso e de trabalho. E o que quando a gente começa a estudar também a interseccionalidade com raça, para as mulheres negras, repouso e trabalho ainda tem um sentido mais perverso. Não existe isso de repouso. Né? Tanto que, quando você fala do tratamento que as mulheres negras recebem nas salas de parto e tudo, eles se partem do pressuposto que elas são mais resistentes à dor. Né? Algo assim... completamente fora. Então, minha experiência foi... com esse tema dos cuidados, veio desses casos previdenciários, de muitos, e muitos casos que as juízas começaram a me dizer, Inês, olha, a gente aqui nos juizados especiais, a gente vê os juízes mandando a mulher mostrar a mão para ver se tem calo a trabalhadora rural. Ela só é trabalhadora rural se ela tiver calo na mão. Quer dizer, a mulher... E os homens acham que podem pegar na mão da mulher para ver o calo, né? E que é outra coisa, assim, uma invasão do corpo da trabalhadora rural. Né? E sendo que você fala lá na lei, fala em economia familiar. A economia familiar não seria aquela mulher que acorda 4 horas, que faz a comida para o marido levar, para os filhos levarem para o campo, que vai meio-dia ou 11 da manhã, que eles já comeram 5, 11 estão com fome, leva a comida deles, lava a roupa deles. Isso não é trabalho? Não é trabalho. Isso não é trabalho. É algo muito recente, o reconhecimento da mulher, do trabalho da mulher campesina, mas ela não contribuía para a economia. Mas, Inês, a gente está falando de economia. A gente não está falando, a gente está falando do que vende, né? Não é do que quase que não é do que ele economizou no comprando, né? No contratando. Então, assim, essas questões foram muito decisivas para eu entrar nessa pesquisa dos cuidados. E o tema da raça, antes eu me apresentava como uma pessoa parda. Mas depois, doutora Alessandra, embora eu seja sergipana e tenha toda uma descendência negra mesmo, mas eu nunca fui tratada como uma pessoa negra. Assim, quando eu fui ser presidente da comissão de heteroidentificação do tribunal, eu disse, sou parda. E as outras pesquisadoras que faziam parte, não, Inês, você se sente... Você não mudou a paisagem do tribunal quando você chegou aqui. Ninguém olhou para você e disse, agora chegou uma mulher negra aqui. Olhou, eu digo, não, alguém lhe tratou, alguém... Aí elas ficavam brincando comigo, alguém foi atrás de você na Zara, quando você foi entrando, achando que você ia fazer alguma coisa, furtar alguma coisa. Eu disse, nunca. Ela disse, então você não é uma pessoa parda, você não é uma pessoa negra, você não é negra. Aí eu a partir de então, eu me apresento, eu nem fiz a minha identificação, mais a minha autoidentificação, mas eu me apresento como branca, porque realmente eu até em São Paulo posso ser vista como uma nordestina, que aí são outras características, e outra, como aqui no Rio também, né? Sou nordestina, então tem outros preconceitos, mas eu não mudei a paisagem do meu tribunal e eu nunca mudei a paisagem de lugar nenhum quando eu cheguei. Nunca me
Nunca fizeram. Eu ouço comentários de nordestino, né? A gente, né, Inês? Às vezes até a pessoa vem se solidária comigo. A gente que se formou em qualquer lugar, né? Ter chegado aqui, eu digo, epa, me formei na Universidade Federal do Ceará. Não foi em qualquer lugar, não. Fale por si. Mas a pessoa já parte do pressuposto que, como eu sou nordestina e cheguei em São Paulo, eu tive aquele esforço, né? Vim. Aí um dia uma amiga minha disse, não, mas sabe, né, as nossas famílias pobres, não, mas eu era de classe média, meu pai era bancário, não, eu só vim para São Paulo. O meu declínio foi quando eu cheguei em São Paulo, porque quando eu vivia na minha terra, eu era uma pessoa absolutamente de classe média ali, alienada, sem ser incomodada com nenhum desses preconceitos, assim. Muito média, muito média. Muito média, nem muito, nem pouco, assim. Então, é interessante isso, mas aí veio essa minha experiência da comissão de heteroidentificação e foi algo muito interessante, porque, doutora Alessandra, hoje, nesse concurso, foi um concurso inédito, até saiu um estudo agora da Folha, das 52 vagas que tinham abertas para pessoas negras nos concursos dos tribunais federais, 15 foram preenchidas das 31 vagas, 15 foram preenchidas pelo TRF3, que é o meu, sendo que 14 no concurso que eu fui da banca e um no outro. Então, assim, e lá tinham 21 vagas. Mas a gente teve uma visão de concurso, a gente quer aprovar as pessoas negras. As pessoas negras são mais despreparadas do que as outras? Não é isso. Você tem que fazer um concurso que você não exija aquela capacidade. Isso eu vi que o concurso está aberto agora aqui. Algo que só as pessoas que têm dinheiro e que foram sempre muitíssimo bem formadas vão atingir. É diferente. Você pode ter um concurso que você avalie também a capacidade de raciocínio das pessoas, o preparo das pessoas no nível que não precisa ser genial, precisa ser as pessoas que se prepararam e que estão aptas a exercer aquela função. Na banca de heteroidentificação, depois da banca, eu fiquei amiga mais das meninas por nada, assim, mas das mulheres, elas têm mais liberdade de falar. E uma delas disse assim, Inês, eu sou muito grata pela banca vocês não terem perguntado do meu cabelo. E, assim, é incrível isso, porque ela tinha o cabelo liso. Ela disse, todas as bancas que eu tinha participado anteriormente, eles perguntavam, mas por que a gente tem que se meter no cabelo da pessoa e perguntar se o cabelo da pessoa, por que ela chegou naquele cabelo liso, ou por que ela tem um cabelo... Sim, às vezes a gente passou 2 meses treinando, viu, doutora Alessandra? Não foi assim da nossa cabeça, não. Esse letramento racial é algo que a gente vai aprendendo, assim, o que pode falar e o que não pode. Assim, a primeira pessoa que a gente recebeu, aí, quando saiu, eu disse, tchau, boa sorte. Aí aqui estava... que tinha treinado a gente 2 meses. Não pode dizer boa sorte, ninguém tem sorte por ser reconhecido pela autodeclaração, ela ter se autodeclarado e você reconhecer que é autodeclarado. Eu digo, mas eu não falei por causa disso, era boa sorte no concurso inteiro. Não, mas não pode, né? Porque isso tem outro sentido. Então, assim, é um treinamento constante de uma pessoa que vocês estão vendo aqui, que também vive certos privilégios e que talvez em outros lugares nem tivesse, porque não é uma raça pura que está aqui, não é uma loura como a Arícia, né? Mas assim, é um letramento. Então nossa sociedade tem esse desafio, tanto de olhar essas interseccionalidades e de olhar de estar todo o tempo aprendendo mesmo. Eu aprendi bastante assim nessa presidência, porque a gente tinha que alinhar o olhar, porque na banca, se tivesse uma pessoa que dissesse que aquela pessoa era negra, ela já entrava. E diz que tem concursos que, às vezes, alguém fala isso só para desmoralizar o concurso. Eu achei meio louco, mas... assim, alguém da banca pega uma pessoa branca e diz que é negra...
para dizer, olha aí, como esse sistema de cota não funciona. Então, a gente treinou bastante para não errar nessa e não aprovar pessoas... porque a luta não é uma pessoa... Tanto que quando entrava uma pessoa preta, eu dizia, amém, gente, esse não deu trabalho. Agora, quando entrava uma pessoa meio termo, era muito difícil, é muito difícil. Assim, se você vai para uma... se você vai, por exemplo, em Sergipe, e na Bahia, o que é uma pessoa negra, parda na Bahia, em Sergipe? Assim, todo mundo lá tá da minha cor para mais. Então, assim, o que é que... Assim, eu estou aqui assim, dessa cor porque eu estou morando em São Paulo. Mas, assim, então, o que é uma pessoa parda? Agora, em São Paulo já é outra. Se você for no Sul, já é outra, né? Então, é muito difícil, mas eu não entrei no tema dos cuidados, mas eu estou só dizendo, assim, as dificuldades que a gente tem de pensar do letramento racial, né? Quer falar? Mas, às vezes, as vagas ficam em aberto e vocês conseguiram preencher. Nós conseguimos preencher desse concurso, né? No outro, nesse que teve agora, tinham 6 vagas, foi preenchida 1. Quer dizer, já houve... Foi um concurso que passou menos gente e quando passa menos gente, passa menos pessoas negras. E é uma discussão assim, muito difícil de se fazer, porque você... O que é que você vai... O que é que a gente tem que mudar para essas pessoas entrarem, né? Porque a gente fez ainda um requerimento para o CNJ, me lembro da época, dizendo assim, olha, elas treinam depois, elas fazem os cursos depois, dentro da magistratura, e é importante que a gente tenha as pessoas negras e depois elas viram esse gênio para ser... juiz, né, Luciana, se precisar, mas assim, você não precisa, você precisa de uma pessoa, você precisa de diversidade, você precisa de pessoas que queiram trabalhar, que saibam trabalhar e que saibam da realidade, que se emocionem com a realidade, que tem outra realidade, né? Você não precisa só daquelas pessoas que podem pagar todos aqueles cursos caros para entrar, né? Nos concursos. Então, e aí, na vida acadêmica, eu escrevi um artigo sobre a Esperança Garcia, saiu na Lusotopia, né, uma revista portuguesa. Foi muito emocionante conhecer a história da Esperança Garcia. E um dia desse eu pesquisava e ele encontrou a carta cópia. Ninguém sabe onde está essa carta original. Talvez esteja em Portugal, né? Mas os portugueses já procuraram também e não encontraram. Não encontraram a carta. Escrevi um artigo sobre a Elza Soares com a Arícia, e depois a gente escreveu um artigo para a revista Carioca, e foi muito emocionante, né? Pensar... a gente pensa na Elza Soares em tantas formas, e a Arícia me traz como uma mulher que tinha um vestido que não cabia nela. Então, o mote do nosso artigo foi olha aí. Pois é. E depois, nesse artigo da Esperança Garcia, a gente fala da questão da fábrica de fogos, que foi aquele caso que o Brasil foi condenado, doutor Heron, no Recôncavo Baiano, que morrem 72 pessoas e a maioria absoluta mulheres e crianças, né? As mulheres levavam os filhos para trabalhar junto. Isso também tem a ver com cuidado e com a falta de oportunidades para outros cuidados, né? Para outras profissões, né? O Brasil foi condenado e esse caso é muito interessante essa sentença da Corte Interamericana, porque ele fala de projeto de vida, né, e da necessidade de uma política pública que mude o projeto de vida dessas pessoas dessa região, né? E aí, eu vou só, antes de entrar no tema, eu vou só falar, gente, dentro do Judiciário, eu tive a oportunidade de atuar no GT da Memória da Escravidão, doutora Alessandra, que finalizou agora. A ideia inicial, fui até eu e um procurador da República aqui de São Paulo, o Sérgio Suyama, que levamos essa demanda para o CNJ, e lá já tinha um GT sobre memória, e o Sérgio Suyama trabalhava aqui no Rio com os acervos judiciais da escravidão.
muita coisa preservada, mas muita coisa se acabando em sacos de lixo. Assim, é uma riqueza de material ali da luta da escravidão por liberdade. Assim, você tira a pessoa negra daquele papel, como a carta da Esperança Garcia, daquele papel, não, elas lutaram bastante pela liberdade. Não eram só os brancos que lutavam, não era só. Assim, elas lutaram bastante pela liberdade e na via institucional. Elas acreditavam no judiciário, pelo menos testavam o judiciário para isso. E a gente conversou e teve o apoio, lá tinha a secretária-geral do CNJ, era a Adriana Cruz, que é uma pessoa negra, e teve o apoio dela, e teve o apoio do conselheiro, que já tinha um grupo de memória. Ele dizia, mas por que não tratar isso dentro do grupo de memória? E, assim, era uma fala muito insistente minha, eu digo, olha, quando você tem uma questão de um grupo vulnerável, você tem que ter um recorte. Não adianta a senhora trabalhar na comissão da verdade, não. A senhora tem que trabalhar na comissão da verdade da escravidão. Não adianta a comissão da verdade do século XIX. Quero ver como é que todas as pessoas viviam lá. Não, né? É a mesma coisa. Dentro do CNJ, então, houve esse grupo, teve um resultado. Mas ficou pendente. Quando a gente começou a trabalhar no grupo, teve algo que é muito interessante. A questão dos acervos cartoriais. Os cartórios têm muito documento importante sobre a escravidão, ainda preservados lá, ou não tão preservados, mas eles têm. E aí a gente entrou em contato com a Corregedoria do CNJ, que é quem fiscaliza os cartórios, e eles estão fazendo agora esse levantamento do que os cartórios têm, porque o que começaram a dizer, a própria Corregedoria, não, vai ver que os cartórios não têm mais. E ontem, quando eu estava vindo para cá, Arícia, eu recebi um telefonema dizendo, Inês, olhe, estamos recebendo o material, e tem muito material, muita carta, muito testamento de pessoas negras, muito material que vocês tinham razão. A gente dizia, porque a própria Corregedoria achou que... e que ia demandar os cartórios, e como é privado e como é antigo, eles não iam ter. Eles têm, e estão mandando as fotos, e assim, os cartórios têm um compromisso, eles nunca foram perguntados, os temas que são invisíveis, né? Então, assim, história. Então, assim, o CNJ está com essa pauta, e eu acho que vai continuar, quando esse resultado dos acervos cartoriais chegarem. E atualmente a gente está com um projeto, agora na gestão do ministro Fachin, foi instaurado um grupo de trabalho sobre cuidados, trabalho como cuidado como trabalho. Eu e a Luciana Ortiz integramos esse grupo, e a gente, antes mesmo da primeira reunião, a gente está com um projeto audiovisual, que é meio esse que a Arícia mostrou aí, dos depoimentos de pessoas que cuidam. O CNJ contratou uma cineasta, a Paula Saqueta, que... Aqui a gente não... né? A gente teve que fazer... Não, pois é, não. Não teve cineasta. Não, eu tive essa ideia, eu disse, eu só quero com cineasta, porque esse negócio assim... Você? Não, é porque a Paula Saqueta, ela tinha organizado aquele documentário Precisamos Falar de Assédio, que eu acho assim, muito impactante. São 24 depoimentos de mulheres, ela botou um trailer na rua, em São Paulo, e as mulheres entravam, colhiam, faziam o seu depoimento, e agora a gente está com esse projeto, tem 20 unidades do Judiciário que aderiram ao projeto e estão colhendo os depoimentos. Aqui no Rio ainda não teve, eu acho que vai ser na próxima semana. Eu não tenho... São mulheres que frequentam o fórum e que vão dar o depoimento? Mas ou então convidada, se quiser. A gente tem alguns lugares, assim, Sergipe mesmo, vai uma líder quilombola, a líder quilombola está vindo da Marcha das Mulheres, aí ela mora no interior de Sergipe, mas ela vai parar lá, vai no TRT, dar o depoimento dela, e os depoimentos é quase como se fosse uma terapia, porque é você sozinho, numa cabine por 5 minutos falando como você cuida. E os depoimentos já estão começando a chegar, a cineasta me falou ontem e disse que estão assim, muito emocionantes. Porque é um tema que todo mundo cuida de alguém ou já passou por uma experiência
ou de ser cuidado, ou de cuidar, ou de precisar se autocuidar. Porque o que está acontecendo, muita gente diz, gente, eu não me cuido, mas eu precisava me cuidar, viu? Olha, eu não tenho tempo, tal. Aí começa a contar dela mesmo, e olha, eu fiquei doente, eu tive isso. Então, assim, agora, quando eu falo que eu estou com esse projeto, é isso. E o nome do projeto é Precisamos Falar de Cuidados, e é algo que... E aí, minha dentista dizia assim, mas, Inês, o que é que você quer com esse projeto? Eu digo, eu quero que esse cuidado que é tão... dentro das casas, eles sejam valorizados e conhecidos. Assim, às vezes você está aqui, você tem um servidor seu, Arícia, que ele está trabalhando em casa, mas ele está cuidando do pai, da mãe, ele não pode fazer a mesma meta que a outra pessoa. Ah, mas aí é problema dele. E não é, né? Porque se for só dele... então, como a gente pode mudar também as estruturas das organizações para acolher quem cuida, né? Que é um pouco, agora eu vou entrar na minha fala, né? Quem cuida de quem cuida, né? Porque o direito aos cuidados, ele é o direito de se cuidar, de se autocuidar, de ser cuidado e de cuidar do outro. E muitas vezes o cuidar do outro é algo que a gente meio que não tem jeito, né? Você tem alguém doente, você tem que cuidar. Você tem um filho que tem uma deficiência, você tem que cuidar, e mesmo que você tenha uma estrutura de cuidadores e tudo, mas você tem que cuidar. Mas aquela pessoa que cuida, ela também fica exausta, ela fica doente. E essa pessoa é a pessoa que é menos olhada, geralmente é a que é menos olhada no público, nas políticas públicas, nos espaços públicos, né? Você tem a gente, com muita luta, as mães de crianças autistas conseguem ter uma jornada menor, ou ter direito ao teletrabalho. Mas quando a gente conversava sobre isso lá no tribunal, uma desembargadora disse, pois, Inês, um dia desse eu peguei um caso que um pai entrou na justiça porque ele queria se transferir de São Paulo para o Rio, para Corumbá, não sei para onde era. Ele era funcionário público federal porque a esposa, ele era separado da esposa, e a mãe da criança do filho dele, o filho dele é autista, e ele queria ir ajudar, ficar mais perto. E disseram que não precisava, porque como a mãe já não trabalhava e ele já sustentava a mãe, ele não tinha justificativa para ele se remover. Né? Era uma remoção de funcionário público. E ela disse, espera aí, mas aqui tem uma questão de gênero. Embora a ação seja de um homem, quando ele chega lá e vai ficar perto do filho dele, a mãe vai poder trabalhar, inclusive, né? Vai poder ter a vida dela, vai poder descansar. Então, muitas vezes a gente fala dessa perspectiva de gênero, mas quando você fala da perspectiva de gênero, você não precisa ter uma mulher, o protocolo de julgamento de gênero, você não precisa ter sempre uma mulher sendo a autora da ação. A mulher é muito beneficiada quando o homem muda sua postura, ou quando o homem pode ajudar. Quando a gente foi preparar esse projeto audiovisual, me foi dado um exemplo, disse, Inês, eu tenho um amigo que a esposa, eles iam ter um neném e foram convocados os dois para serem mesários no eleitoral. E eles dois justificaram que o neném ia nascer exatamente naqueles dias. Então, ou ela ia estar parindo o neném, né? Ou ele ia estar lá, ou ia estar com poucos dias, eles mandaram a mesma justificativa e ela foi liberada de ser mesária e ele não. Quer dizer, por que você vai ter o seu filho sem o seu marido? Então, assim, eu acho que, nessa perspectiva dos cuidados, claro, que é muito cômodo nas tarefas domésticas os homens não fazerem nada, né? Assim, ou não fazerem o mesmo tanto que as mulheres. A gente vem, a minha geração, talvez a da minha filha não seja, mas a minha geração ainda é a geração que a gente acha natural fazer mais, né? Eu não acho muito natural, não, mas eu faço, né? Mais fácil. Mas, assim, as gerações mais novas já conseguem dividir mais
as tarefas, né? E isso é algo que talvez os homens precisem dar um passo maior do que as mulheres precisam lutar, assim, mostrar que isso é um direito delas, mas os homens também precisam sair de uma posição de comodidade, porque é ruim para todo mundo chegar do trabalho e trabalhar mais, né? Então, é algo que a gente precisa. Eu escolhi esse tema de quem cuida, porque as mulheres vivem exaustas, né? Vivem exaustas. Até para terem mulheres melhores ao lado de vocês, né? Mais bem dispostas, mais felizes, não é? Mais interessantes. Já tá. Já está na hora, né? Então tá. Não, então eu vou só finalizar contando que aí eu acho que a Luciana vai tratar de tarde o artigo que eu escrevi com a Arícia, porque a gente está falando de mulheres de classe média que estão querendo dividir o trabalho. Mas a maternidade para as mulheres mais vulneráveis é muito mais dura e muito mais difícil e tem toda essa questão dos cuidados envolvidos. Nesse texto que eu escrevi para a Arícia, no livro Proteção Jurídica dos Cuidados, com a Arícia, a gente escreveu junto, ela falou sobre a mãe das Mercedes, o livro está ali, ela falou da mãe da Mercedes, e eu falei de uma mulher fictícia que teve 8 filhos, ela é uma moradora de rua, e ela acaba de ter o 8º filho e ela volta para o ponto da rua que ela mais gostava. E eu, a Arícia e a outra que escrevemos, escolhemos pontos que sejam monumentos dentro da cidade, assim, como a cidade atravessa essas mulheres, né? E a minha era uma mulher que não podia cuidar do filho, o filho dela já foi tomado na maternidade, por ela ser uma moradora de rua, e ela já tinha tido outros filhos tomados, e isso é uma realidade das mulheres em situação de rua. Elas, muitas vezes, evitam de levar os filhos no hospital, porque, quando chega lá, muitas vezes os filhos não saem de lá, ficam, porque elas são consideradas uma não cuidadora, né? Uma não cuidadora. E aí a pessoa pergunta, mas Inês, ela tem condição de cuidar? Bem, da situação que ela está, não tem. É certo levar um nenenzinho de um dia para a rua? Não é certo. Não estou dizendo que é certo. Mas o Estado tem que dar uma resposta melhor do que tirar a criança e fazer uma ligadura na mulher, que, nesse caso fictício, que também não é tão fictício assim, porque já houve decisões judiciais para determinar a ligadura de mulheres. É um caso de Mococa, né? Que foi muito triste, e ela foi ligada, esterilização forçada, e a gente precisa começar a prestar atenção, enquanto agente público, enquanto alguém que tenha poder público, tem um cargo público, que tem poder, olhar para situações assim que o Estado tem que chegar junto, tem que oferecer alguma política. A solução é expor a criança na rua? Não é, mas dar uma moradia provisória. Mas é porque abrigo não cabe criança. Sim, a solução apresentada é a mais prática de uma perspectiva do privilégio, né? Você tirar. Isso acontece também, Arícia, com as mulheres indígenas Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul, que é da minha região. Muitas crianças delas são dadas para adoção. Elas têm uma luta lá, tem pesquisadores, até pesquisadoras indígenas que frequentam a Universidade Federal de Dourados, também falando sobre isso, do absurdo de você tirar uma criança e dar uma criança indígena, quer dizer, aí você tira toda a ancestralidade dela, às vezes até adota, às vezes dá para adoção em outra comunidade indígena, mas por que você tem que fazer aquilo, né? Então, assim, por que o Estado só tem essa resposta a oferecer? E aí não é o caso das mulheres exaustas, são mulheres completamente invisíveis, né? Eu fui da exausta para a invisível, e as respostas são sempre muito, muito ruins, né? Assim, se você pensar na da Alzheimer, a resposta é ruim porque o Estado também recusa a doença, né?
Então, assim, eu queria trazer para vocês mais essa perspectiva de quem não pode cuidar, o que é que a gente pode fazer para mudar. Tempo esgotado. Mas vai mudar isso, mas eu fico à disposição para a gente conversar mais. Obrigada. É a parte mais difícil quando você está mediando alguma coisa, quando você tem que falar, quando o papo está tão bom, a palestra está tão boa, né? E aí você tem que falar que o tempo está esgotado, porque daqui a pouco a gente vai começar a concorrer com o horário do almoço. E aí, mas olha, muito, muito importante essa questão do cuidado, né? Quem cuida de quem cuida, né? E o dever de cuidado, com certeza, ele recai sobre nós mulheres, né? Tem até um relatório da ONU que ele fala sobre isso, desde aquela época ali da pandemia e no pós-pandemia. Então, muito interessante. E já descobri, né, que somos praticamente parentes, hein? Porque eu brinco, gente, que eu sou a carioca mais sergipana que tem. Porque tanto o meu avô quanto o meu pai eram sergipanos. E essa questão, antes de passar aqui para o doutor Heron, recentemente tive lá na UAB um debate sobre a parditude. Quem promoveu foi o desembargador William Douglas, Frei Davi, eu participei, e essa questão é bem... Porque existem, sim, as pessoas pardas. A grande questão são os falsos pardos que querem, né, ali se aproveitar nos concursos públicos, nas instituições, né, para ter algum tipo de vantagem. Eu costumo dizer que as bancas de heteroidentificação podem ter alguma dificuldade, quem é negro, quem não é negro. Agora, a polícia jamais tem essa dúvida, né? Enfim, dito isso, bom, Mercedes Batista, né, que nasceu em 1921 e faleceu em 2014, faleceu aos 93 anos. Ela é nascida aqui no Rio de Janeiro, em Campos. Foi uma bailarina e coreógrafa notável, reconhecida como a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tem um grande pioneirismo na arte, na inclusão digital, e deixou assim um legado extraordinário, né? E fazendo aqui, vou deixar para o doutor Heron, mas fazendo uma conexão entre a Esperança Garcia e a Mercedes Batista, as duas, né, muito embora em épocas diferentes, ambas compartilham a experiência de serem negras em uma sociedade que tentava silenciá-las e limitá-las. Elas atravessam a vida de mulheres contemporâneas ao oferecerem exemplos concretos de coragem nas respectivas áreas, sejam na luta por justiça social ou na afirmação cultural e artística, mostrando que é possível resistir diante das adversidades. Bom, agora, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o promotor de justiça, doutor Heron Gordilho. Bom, eu quero, antes de mais nada, vou falar em pé, né? Porque eu aprendi com meus professores que você deve falar em pé para ser visto, né? Alto para ser ouvido e pouco para ser admirado. Eu fiz essa apresentação, gente, no PowerPoint, na IA, no Gama. Coloquei um texto e ela fez, então é somente para... Eu quero fazer uma articulação entre Mercedes Batista e a discriminação indireta. Quem sabe o que é discriminação indireta aqui? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Já ouviu falar? Tem um caso, o caso clássico foi em 1971, lá na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. É o caso Griggs contra Duke Power Company. Quando
a Suprema Corte americana julgou Grigg. Grigg era um funcionário negro lá na Carolina do Norte, e as empresas passaram a exigir para a promoção, a doutora Inês deve conhecer esse caso, esse case, começaram a exigir que os funcionários, para ser promovido, tinham que ter ensino médio. E a gente sabe da dificuldade de ensino nos Estados Unidos, etc, etc. Então, esse ponto aí que eu queria... Acho que é importante que vocês tenham conhecimento desse case. E a Suprema Corte decidiu que aquilo se tratava de uma discriminação indireta, que eles chamam de disparate... porque quando você coloca uma cláusula aparentemente neutra, que serve para todos, aparentemente neutras, mas que ela dificulta o acesso de minorias. Hã? Não, você coloca uma cláusula, foi essa, você exige. A cláusula foi exigindo o diploma de ensino médio e pontuação específica em teste de aptidão para todos os funcionários. E a gente sabe do déficit educacional que as comunidades negras têm nos Estados Unidos, né? Um país extremamente racista. Então, somente os brancos conseguiam essa promoção, os negros não conseguiam. Então, o Grigg chegou até a Suprema Corte com esse caso, que é um caso assim, um case bem importante. Pode passar? É uma cláusula cria um impacto desigual, né? Propositalmente comente, mas aparentemente neutra. Aí eu quero também passar. Pode passar? Próximo. Pode passar esse caso. O Brasil foi condenado, nesse caso, a Neuza Santos também, na Corte Interamericana. Seria bom vocês darem uma conferida. É um caso de dupla discriminação racial e de gênero. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Pode passar? Eu só estou dando o que eu... E há um paralelo entre casos, porque existe o mesmo princípio usado pela Corte Interamericana e a Suprema Corte Americana. Pode passar mais uma vez, eu não quero perder muito tempo. Conclusão, eu vou... A fala de Alessandra e de doutora Inês foi muito interessante, porque eu me livrei, eu até mandei um artigo para você mandar para a doutora Inês, sobre um artigo que eu defendi lá no Comped do Uruguai. Eu falo justamente sobre comissões diretas de edificação. A doutora Alessandra me colocou como promotor de justiça. Eu realmente sou promotor de justiça, mas eu sou professor titular, catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. O primeiro e único professor negro daquela faculdade. Mas eu não digo isso com orgulho, não. Eu digo isso com vergonha alheia. Com vergonha alheia. Porque nós somos a terceira faculdade mais antiga, de direito mais antiga do Brasil. Primeiro, o USP, Recife, e a primeira da República. Precisou 137 anos para um professor negro ser titular. Então, alguma coisa está errada. Sim. Alguma coisa está errada. Então, por que tem uma ligação entre as comissões de heteroidentificação que eu venho pesquisando? Né? Tem um problema no Brasil. Uma coisa que eu queria que vocês levassem em consideração. Existem dois sistemas, dois modelos de tratar o problema negro, como se coloca no Brasil. Ontem teve o ministro Fux falou do racismo estrutural, histórico, com as populações negras. Porque o Brasil, apesar de toda essa legislação, Estatuto da Igualdade Racial, não consegue incluir a população negra nos cargos importantes. Então, é preciso encontrar. Tem a legislação que diz que 30%, porta está aberta, 30% desses cargos têm que ser ocupados por negros. Aí uma das respostas. A discriminação indireta. Ela passa por duas formas. Primeiro, na comissão de identificação. Quando eu uso essa palavra, eu criei a comissão de identificação quando fui coordenador do nosso programa lá no PPGD, e presidi, né? Nunca tivemos problema. Está um processo importante contra os pardos. Então, essa é uma forma, o movimento negro tem sido, né, utilizado, muitos colegas do movimento negro têm sido utilizado, de agredir os pardos.
De tirar os pardos. De tirar os pardos. Gente, a última pesquisa do IBGE diz que hoje o Brasil é de maioria parda. 45% da população brasileira é parda, 43% é branca. E nós, pretos e brau, né? Porque a gente tem um preto retinto e tem um preto brau, como eu, Carlinhos Brau, James Brau, é o marrom, né? Nós somos apenas 10% da população. Se a lei fala em 30%, como é que nós, 10%, vamos ocupar 30%? É impossível, matematicamente. Então, o que acontece? As comissões de heteroidentificação tiram o pardo. E quem ocupa esse lugar? Branco. E parte do movimento negro não consegue entender isso, fica atacando. Quem são os pardos? Os pardos são nossos filhos. O Brasil teve um processo de política pública criado desde Dom Pedro II aqui, passando por Getúlio, de embranquecer, de embranquecimento, trazendo populações europeias para cá, para embranquecer, para resolver o problema do negro, embranquecendo, digamos assim, embranquecendo, mas embranquecendo para o preto, mas empretecendo para o branco. Isso porque é um mestiço, que é o grande problema, que é o mestiço. Essa foi uma política. Mas, infelizmente, qual é a opção, a política de embranquecimento brasileira defendida por Gilberto Freire, que todos nós criticamos, democracia racial, que não existe, que a gente sabe que é a falsa democracia racial, mas qual é a opção a isso? É os Estados Unidos, que é o exemplo de que a segregação, e os negros são 13%, negros e pardos, ou a Argentina. Quando a Argentina terminou, quando fez a sua independência, 30% da população de Buenos Aires era negra. Hoje é apenas 2%. Como eles conseguiram isso? Políticas públicas de biopolítica, não dando vacina, não dando atendimento médico. Vocês sabem que apenas os Estados Unidos e Israel são os dois únicos países onde o direito à saúde não é um direito fundamental. Por que isso? O país mais rico do mundo não é fundamental. Porque, se reconhecer como um direito fundamental, os negros vão ter acesso à saúde e vão proliferar. Essa é uma ilação minha que me parece extremamente óbvia. Então, esse é o primeiro problema. As comissões de heteroidentificação estão, com o apoio de parte do movimento negro, retirando os pardos, os mestiços. Estão retirando os mestiços, como Tobias Barreto. O sergipano, que para mim é o maior jurista que esse país já teve. Aliás, eu sou o presidente da Academia Brasileira de Direito Animal e Direito da Natureza, e o meu patrono é Tobias Barreto. Porque, para mim, esquecido, apagado da história do direito brasileiro, mas para mim, o maior jurista. Porque foi Tobias Barreto quem trouxe para o Brasil a crítica ao positivismo, ao racismo científico que era vigente na época. Ele era negro. Bom, essa é uma das formas de se excluir, né, os negros nos concursos públicos. Segunda forma, discriminação indireta. Quando eu fiz concurso para promotor, não sei, doutora Inês, não sei, doutora Arícia, quando fez concurso para procuradora, para a gente ir para a segunda fase, não tinha cotas. Eu estudei sempre escola pública, nunca estudei escola particular, até a universidade. Meu pai nunca pagou um centavo de escola para mim. Sabe qual era a média para ir para a segunda fase? Lá na Bahia, no Ministério Público, era assim, 5. Não sei o seu concurso. Já era 6? Para mim era 5. O meu concurso era 5. Eu fiz para defensor, fiz para promotor, fiz para procurador da República, e eu me lembro também que era 5. Era 5. Era 5. Era 5. Não tinha cotas. Hoje, com o ensino público decadente, a cláusula de barreira, o sarrafo, passou para 6, para ir para a segunda fase. Discriminação indireta. Você leva
cor aparentemente neutra, porque você coloca 6 e para o branco é 7. Só que os brancos têm uma educação bem melhor, que se você botar 9, vai ter gente para ser aprovado. Entendeu? Aí quando você coloca 6, sempre foi 5, para os negros, aí, resultado, cadê os 30% de negros que devem estar na magistratura, que devem estar nos tribunais superiores, que devem estar no Ministério Público, que devem estar nas portarias do Estado? Cadê os negros? É porque eles são burros? Não. Discriminação indireta. É essa a minha tese, é essa a contribuição que eu quero dar para vocês, porque e eu tive com o Frei Davi, discuti com o Frei Davi, acho que o Frei Davi está equivocado, meu amigo, gosto muito dele, mas ele está equivocado, ele está encampando esse discurso de atacar os pardos. Aqui no Rio tem uma menina muito boa, Beatriz Bueno. E o Frei Davi diz que o judiciário não pode se meter. Diz que o judiciário não pode se meter. Eu pergunto, você sabe, as comissões de identificação, ela é feita com a portaria 18 do Ministério do Desenvolvimento da ministra Esther. Eu mandei um artigo para a doutora Arissa, que ela vai encaminhar. Eu escrevi um artigo sobre isso. Essa portaria, só para concluir, gente, olha o que ela diz. Não sei se vocês estão usando esse critério. O candidato, não sei se algum de vocês já fez aqui, no concurso federal, participou banca de heteroidentificação. Primeiro, quando eu fui da comissão, os negros eu nem... Como é seu nome? Hã? Cristo. Christopher. Christopher mandar a foto, eu vou discutir, eu vou mandar a comissão de heteroidentificação de Cristo para quê? Como é seu nome, amigo? Roberval. Começar para Roberval, provar o quê? Então, tem gente que, pela foto, você não precisa nem convidar essas pessoas. Como é seu nome, querida? Carol. Carol o quê? Vou ficar... Não tem que provar nada. A gente vai pegar somente os pardos que são duvidosos, aqueles casos que são duvidosos. Apenas é isso que é feita a comissão de heteroidentificação. Só que a portaria, frontalmente contrariando a decisão do ministro Barroso, né, que foi dessa casa, e contrariando o Estatuto da Igualdade Racial, diz o seguinte: o candidato chega, senta, não pode falar. Não pode, a portaria diz que ele não pode falar. Amordaçado. Os pardos e os negros estão sendo, mais uma vez, amordaçados. Não podem falar. Você não pode dizer porque você se acha negro, se autodeclara negro, você se autodeclara e não pode. Primeiro ponto. E você não pode falar. Você é amordaçado. Segundo ponto, está na portaria e está sendo utilizado. Não sei se está sendo utilizado pela Justiça Federal. Segundo ponto, olha o que essa portaria diz. O candidato não pode apresentar provas. Ele não pode pegar uma foto de quando ele era pequeno, não pode pegar uma foto do pai dele, da mãe dele. Aonde está o devido processo legal? Como é que você vai ser julgado? E você não pode apresentar provas. Você estuda direito? Não. Você estuda direito? Você já viu algum processo onde você não pode apresentar provas? Está na portaria. Essa portaria está vigente até hoje. Ninguém arguia a inconstitucionalidade dela. Terceiro ponto. Terceiro ponto. O candidato não pode alegar ancestralidade. Você não pode alegar ancestralidade. Então você é filho do chocadeira. Vai dizer para um judeu que ele não pode arguir a ancestralidade dele, para ver o que acontece. Então, essa está. E somente para completar, o quarto ponto, que é essa portaria do Ministério do Desenvolvimento, chama... Não, é Ministério do que cuida da administração. Quarto ponto. A banca de heteroidentificação não pode ser identificada. Você vai ser julgado por um juiz que você não sabe quem é. Não tem juiz natural. Isso está na portaria.
Abram aí a portaria 18 das comissões de identificação. E essa portaria está vigente. Entendeu, Alessandra? Então, a gente só tem que recorrer ao judiciário. Porque você vai recorrer a quem? Né? A gente está atacando tanto, fiz uma palestra recente lá na Faculdade de Direito de Lisboa, justamente sobre isso. Todo mundo batendo no judiciário, Lênio batendo no judiciário, Nelson Nery junto, todo mundo batendo no judiciário. Quando eu fui falar, eu disse, olha, todo mundo bateu no judiciário, eu vou defender. Porque você vai recorrer a quem? No Supremo. Você vai recorrer a quem? Numa situação dessa. E concluo com a frase de Rui Barbosa. A gente pode criticar a justiça porque ela é precária, mas a verdade, ela é eterna. Obrigado. Eu acho que a gente precisa ter esse debate, né, com relação a essa portaria, dar uma reformulada, uma atualizada. Agora, não, mas eu acho que dá para dar ou jogar fora, mas dar uma atualizada. Nesse debate do Parditude, era sobre essa questão, né? Porque tem pessoas que olhou, é negro, retinto, não tem. A grande questão são pessoas que são brancas, aí bota o cabelo ondulado, joga para cima e quer dizer que é pardo. Essa é a questão. Tinha umas pessoas que estavam nesse debate, isso foi recente, tem umas 2 semanas aqui na OAB, e aí eu olhando assim, eu falava, gente, essa pessoa é parda? Ela, não, porque eu sou parda. Aquela pessoa, para mim, gente, sendo muito sincera, se eu tivesse numa banca de heteroidentificação, eu ia reprovar a pessoa, porque para mim a pessoa era branca. E ela se dizia parda. Pode... Não, pode falar. As pessoas usam os seus cabelos como elas querem. Sim. A gente tem que ouvir as pessoas. A gente tem que respeitar a dignidade das pessoas, como está na decisão daí do ministro. A gente tem que respeitar as pessoas. A gente está criando agora um tribunal racial, você não é? Eu vou lhe mostrar. Como não é autoidentificação? Como é que ela se Porque me disseram que eu seria reprovada numa prova de autoidentificação. Uma pessoa falou para mim, a pessoa. Se é uma banca que você não sabe quem é. Se ela não vai lhe ouvir, ela pode reprovar. Ela falou, eu estava compondo uma mesa e falou assim, essa daqui era eu. Essa daqui não toma dura da polícia e estaria reprovada. Só porque eu gosto de fazer escova no cabelo, aí tem dia que ele está ondulado. Mas tem dia que, hoje, por exemplo, eu quis fazer escova, enfim. Aí hoje eu não sou negra e amanhã eu sou, enfim. É interessante isso, a gente passou 2 meses, eu chamei igualando o olhar, né? E era com fotos, doutor Heron. E aí, quando chegou na foto da Anitta, a Anitta é preta, é negra ou não? Aí eu disse, eu acho que é. Aí, aí não tinha. E aí começou, mas o nariz dela não é mais. Sim, mas é porque ela fez plástica. Não, mas é porque o cabelo dela. Sim, mas é porque ela. Isso foi a Lisa. Então, assim, aí a gente foi. E quando chegou na banca, foi muito interessante, porque uma que hoje é juíza, eu dizia que é a minha Anitta. Porque ela já, se você fosse, porque a gente fazia aquilo que é meio... a gente lá na nossa banca, a gente fazia 2 perguntas. Era identificada no edital. Eu, como presidente da banca, a gente identificava todo mundo que estava lá, que era da comissão, inclusive os suplentes, e a gente fazia 2 perguntas para eles. Primeiro, se eles confirmavam a inscrição na vaga reservada e por que eles consideravam que deviam disputar nessa vaga. Pronto. Eram essas 2 perguntas, depois tirava a foto, e aí eu não pude mais dizer boa sorte quando a pessoa saiu, porque eu fui repreendida. Mas era isso, muito obrigada, e tá, né? E é interessante porque... assim, a gente ainda não qualificou, né, reprovou 3 pessoas, que realmente uma tinha todos os traços, ela tinha pele bem morena, mas ela tinha todos os traços de pessoa árabe. Então, assim, na verdade, ela tem a pele escura. Agora, quando eu fui para a China, eu passei pela Etiópia. Quem disse que todo negro tem um nariz achatado, que tem os lábios grossos, que todo branco tem um nariz fino e os lábios...
Porque é uma questão muito simples. A maioria da população brasileira hoje é de pardos. Deu certo a política de Getúlio Vargas e de Dom Pedro II de fazer um país onde a maioria das pessoas é parda. É um medo que os Estados Unidos têm. Todo medo dos Estados Unidos, da extrema-direita ou da extrema-direita no mundo todo, é que a população parda, ou preta ou parda, mestiça, se torne a maioria da população. E o Brasil atingiu esse ponto. Então, foram essas vítimas. Então, por questão muito simples. Nós, pretos, somos apenas 10% da população. E essas pessoas que moram na favela são os pardos que moram na favela, mais do que os pretos. Porque eles são a maioria. Se submetidos às mesmas dificuldades, às mesmas discriminações, sofrendo das mesmas discriminações. Tem estudos de Jamília Ribeiro e vários pesquisadores que mostram isso, que os pardos sofrem tanto ou mais discriminação do que os negros, porque eles são a maioria, então eles sofrem mais discriminação. Então, se a gente não mudar essa concepção, a gente vai estar excluindo parte da população que são os mestiços, gente. O mestiço, o racismo científico. Se você pegar em sociologia, os grandes mentores de Gobineau, aqui no Brasil, Nina Rodrigues, o racismo científico, ele não é contra o negro, não. É contra o mestiço. O racismo positivista científico entende que o degenerado é o mestiço. O grande medo, também nos Estados Unidos, é o mestiço. E eles sofrem duplamente, porque são discriminados pelos pretos, que os consideram brancos demais, e são discriminados pelos brancos, que os consideram pretos demais. Então, é preciso que a gente pare para pensar quem somos nós, os brasileiros, né? E paremos de entrar nesse... Eu tenho, ultimamente, entendido com uma ideia de... Freud criou um conceito, que eu nunca escrevi sobre isso, que se chama narcisismo das pequenas diferenças. Nós temos mais raiva do cara que se parece com a gente do que aquele que está totalmente diferente. Basta olhar as guerras que estão acontecendo. Israel e Palestina. São praticamente filhos do mesmo pai. Ucrânia e Rússia. Mesmo povo, a Rússia nasceu na Ucrânia. Então, eu acho que está acontecendo com parte do movimento negro, né, esse narcisismo das pequenas diferenças, de querer depositar as nossas frustrações nos nossos... Porque os mestiços são os nossos filhos, quer queira, quer não. Os mestiços são os nossos filhos, né? Então, essa é a minha contribuição. Eu não sou dono da verdade, gente. Não sou dono da verdade, mas eu venho pesquisando esse tema, porque tem me afetado. Eu tenho visto aí muita injustiça. E o nome promotor de justiça, ele se sente um pouco incomodado quando percebe que está havendo uma distorção nesse sistema. Obrigado. Aqui, finalizando, né, porque a gente já está concorrendo com o horário do almoço, é uma concorrência, assim, que não é nada boa. Na história, gente, do STF, temos apenas um ministro negro, Joaquim Barbosa, e 3 mulheres, Ellen Grace, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Necessário ressaltar que, até o presente momento, o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro não contou com a presença de uma ministra negra. Acho que não vai ser agora, né, ainda, mas a gente não pode desmobilizar. Eu ainda quero ver uma ministra negra no STF. A gente precisa de ter mais mulheres no STF e ocupando todos os espaços de poder, mas eu quero muito ver uma ministra negra no STF. E só pegando aqui uma carona, mas encerrando mesmo na fala do doutor Heron, que eu tinha anotado
engraçado isso aqui. A população parda é a maior população no Brasil, com 45,3% do total, segundo o censo de 2022. Para vocês terem uma ideia, os estados com mais percentual de pretos: Bahia, 22,4%, Rio de Janeiro, 16,2%, Tocantins, 13,2%. E já os estados com maior percentual de pardos: Pará, 69,9%, Amazonas, 68,8% e Maranhão, 66,4%. A população parda é a maioria nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto a população branca é a maioria nas regiões Sul e Sudeste. Entre 2010 e 2022, a população preta cresceu 42,3% e a parda cresceu 10,2%. A minha palavra aqui é de gratidão à doutora Arícia por esse convite, por esse novembro negro e rosa potente, fortalecedor. Gratidão pela acolhida, desde ali da recepção até aqui, ter dividido com pessoas tão queridas e especiais essa mesa, que é bom quando você vem numa mesa que ela não vira uma palestra, vira uma grande conversa, um grande bate-papo. Eu saio daqui enriquecida com tudo que eu ouvi. Olha, eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo a doutora Arícia, a doutora Inês, doutor Heron, que também é professor. Enfim, olha, foi incrível, gratidão. Posso fazer um merchanzinho? Me sigam lá, gente. Peguem aí o celular, me sigam lá no Instagram, porque os grandes fazem isso, os gigantes, os artistas, os juristas. Eu, Alessandra Santos, também vou fazer o meu jabazinho, né? Me sigam lá no Instagram, Alessandra Santos Rio. Alessandra Santos Rio, eu tô com uma camisa amarela e o Rio é RIO. Foi bom demais estar aqui com vocês nessa manhã, já iniciozinho aí de tarde. Palavra de gratidão, contem sempre comigo, quero vir mais vezes. Olha a coisa feia já me convidando. Gratidão, gente. Gratidão. Eu tenho que entregar, olha eu já quebrando o protocolo, olha, estava me comportando bem, mas aí entregar aqui o certificado para a doutora Inês Virgínia Prado Soares, desembargadora TRF3. Cadê a nossa foto oficial? Aqui, Carol. Deixa eu entregar logo para o doutor Heron, que já faz todo mundo. E também para o doutor Heron Gordilho, promotor de justiça e professor. E aqui para a Alessandra Santos, nossa querida mediadora, vice-presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB-RJ.